Bacana, maravilhosa. Obrigada, Kleber Machado. Tem voo de novo aí, ó. Passando por cima de todo mundo. Olha a vibração do pessoal quando o voo dá certo, quando sai bacana a execução dessa surpresa da Grande Rio, a escola de Duque de Caxias, aqui na Baixada Fluminense. Olá, sambista, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Um Samba Uma História. Hoje nós vamos relembrar o desfile da Acadêmicos do Grande Rio em 2001, quando ela homenageou as histórias, ou no caso a interpretação da vida de José da Trino, o Profeta Gentileza, na visão de Joãozinho 30, que estreava na escola da Baixada Fluminense de Duque de Caxias. Então venha conosco relembrar este grande, belíssimo e marcante desfile da escola lá da Baixada Fluminense. Bem, a história da Grande Rio, ou o surgimento da Grande Rio, ele é muito complexo. Na verdade, para ficar mais definido, mais simplificado, a Grande Rio é uma união de vários blocos, mas principalmente de duas escolas de samba existentes, ali em Duque de Caxias, que tinham um processo de sedimentação muito antigo, não só como escola, mas também como bloco carnavalesco. O fato é que em 88, numa união, vamos dizer assim, da cidade de Duque de Caxias, vai ser criada a escola, que é a Grande Rio. Então, assim, indiretamente, a Grande Rio ela é um grande símbolo da cidade. É como se fosse uma beija-flor para Nilópolis, talvez. A Grande Rio é uma escola de samba muito importante para a cidade de Duque de Caxias. A Grande Rio, portanto, ela vai fazer seu primeiro desfile em 89 no grupo 3 e já em 91 estará no grupo especial pela primeira vez, mas vai ser rebaixada. O fato é que a partir de 93 até a atualidade, a Grande Rio nunca foi rebaixada no grupo de acesso. E aí na década de 90 ela vai fazer praticamente os seus grandes desfiles, ou os desfiles mais marcantes até então da sua história. Aqui eu vou citar dois que eu gosto muito: Madeira Mamoré, que é um desfile para mim emblemático da escola, o desfile da Lua, que é um dos melhores sambas talvez da Grande Rio, talvez não, no meu ponto de vista é o melhor samba da Grande Rio. E a gente pode citar aqui o próprio Ei Ei Ei, Chateau é Nosso Rei, que é um desfile que marca também a escola de Duque de Caxias. O fato é que a Grande Rio ela tinha muitos bons enredos, tinha uma execução de enredo muito boa, gerava-se bons sambas, mas faltava alguma coisa para a Grande Rio fazer aquele boom. Então assim vai se juntar ou vai se criar uma espécie de Dream Team, não exatamente com os nomes, vamos dizer assim, que estavam em alta, mas com nomes que queriam voltar a ser protagonistas da folia carioca. Então a gente vai ter o Quinho, que vai ser o intérprete. A gente vai ter o Mestre Odilon, que já estava na Grande Rio, nessa época já era um promissor mestre de bateria, e era a estreia de Joãozinho 30 na Grande Rio. Em aspas, seria o início do fim da sua carreira, porque o Joãozinho 30, por mais que ele faça o desfile da Vila Isabel em 2005, ele idealiza o desfile, mas ele não faz por completo, porque ali ele já vai ter os problemas de saúde. Mas o fato é que em 2001 seria o início de uma carreira com várias polêmicas dele na Grande Rio, mas 2001 seria um reencontro de Joãozinho 30 com seu passado de loucuras e de visões novas de Brasil. Por quê? Ele vai escolher um enredo Gentileza X, o Profeta Saído do Fogo, uma homenagem, eu diria que em 3 eixos. O primeiro deles, uma homenagem ao Rio de Janeiro, a sua gente, as suas histórias e principalmente a estes personagens que às vezes são esquecidos pela sociedade, pela grande sociedade. O segundo eixo era colocar um enredo muito abstrato, muito pesado, para uma escola que
por mais que tivesse feito bons desfiles no passado, faltava alguma coisa para a Grande Rio se tornar uma potência. E o terceiro eixo, que talvez seja exatamente esse aspecto de delírio coletivo que o Joãozinho 30 colocou, porque ele não queria falar somente da história do Gentileza, ele queria fazer da história de Gentileza uma reflexão para o mundo existente naquele período. Então assim surge o enredo da Grande Rio. Mas antes de a gente falar do enredo, a gente vai falar do samba composto por Cláudio Russo, Zé Luiz, Carlos Santos e Ciro. Era Jaguário, depois de amor, a Grande Rio iluminou. Prometa você, não foi pra você, e mostrou a verdade a você. Era Jaguário, depois de amor, a Grande Rio iluminou. Prometa você, não foi pra você, e mostrou a verdade a você. Caxias, pipa, todo de velho. Avança o homem para o Estado Federal, em busca de mensagem positiva, valorização da vida, com amor universal, da arena, alegria e dor, triste e legado, e nova paganejou. É a morte sonhado, o arauto iluminado, a mudar o seu destino. Denuncia a missão, mas segredo e grão. José da Trigo, deixa clarear, vida de pedra nunca mais, nunca mais. Gentileza anuncia, não é assim não podia, o clamor de amor e paz, deixa clarear, vida de pedra nunca mais, nunca mais. Gentileza anuncia, não é assim não podia, o clamor de amor e paz. É cores a beleza para o mundo recriar. O vinho é a vida, é preciso festejar. Considera do louco e vai a campanha mais, deixando nas vilaças as palavras imortais. Com a sabedoria universal, pegava conto do desigual. Gentileza gera diversão. E aí? Violência não. Era Jaguário, depois de amor, a Grande Rio iluminou. Bem, o samba ele é muito bonito, de certa forma. Ele não tem aquela explosão de alguns sambas que a gente vai ter em 2001, inclusive. Aliás, 2001 é um ano muito interessante, porque a campeã, que é a Imperatriz Leopoldinense, ela vence, mas tem muitos outros desfiles em 2001 que a gente lembra um pouco mais até do que o desfile da Imperatriz, e um deles exatamente da Grande Rio. O samba da Grande Rio, eu não acho que ele seja, vamos dizer assim, uma obra-prima. A Grande Rio tem vários sambas. Aliás, a Grande Rio é uma das escolas que tem uma discografia de samba enredo muito boa. Mas acho que o que faz esse samba ser emblemático é o dia. Ele aconteceu, ele se fez no momento certo, que era exatamente a avenida. Então o samba aqui na avenida ganhou musculatura. Por quê? Acho que o samba ele é muito descritivo da história do enredo do Joãozinho 30. Para quem não conhece muito a história do Carnaval Carioca, o Joãozinho 30 ele não tinha um hábito muito grande de fazer grandes sinopses, principalmente para mostrar para os seus compositores. Então a sinopse desse enredo ela é muito pequena. Então isso tinha um ponto bom e um ponto ruim. O ponto bom é que dava aos compositores a liberdade de fazer obras-primas. Não é à toa que quase todo desfile que o Joãozinho 30 fez como carnavalesco, tem algumas exceções, claro, mas a sua grande maioria, o Joãozinho 30 tinha ótimos sambas, né? A maioria dos seus desfiles geraram sambas maravilhosos. E o lado ruim é exatamente esse, porque como o enredo é muito curto, às vezes, a escrita dele, isso fazia então que as coisas fossem um pouco mais, vamos dizer assim, na surpresa. Poderia dar certo, poderia dar errado. O fato é que deu muito certo. É um enredo descritivo, como eu disse, e conforme a gente via o desfile vai passando na nossa frente, a gente vai percebendo o que o samba está querendo dizer. Principalmente nessa parte final, das flores a beleza para o mundo recriar, o vinho é a vida, é preciso festejar.
considerado louco e poeta foi mais, deixando nas pilastras as palavras imortais. Isso aqui é exatamente aquele finalzinho do Odyssey, quando ele vai falar do capitalismo, quando ele vai falar das flores do vinho, quando ele vai falar das pilastras e no fim a Grande Rio e a Era de Aquários. Então, ou seja, o samba ele é muito bem feito, muito bem construído. Isso gerou um Odyssey muito impactante, principalmente pelo início. Antes mesmo da comissão de frente passar, o Odyssey da Grande Rio já dava indícios que seria inesquecível. Antes mesmo do Odyssey começar, a gente vai ter a atuação do Eric Scott, norte-americano, estadunidense, que veio para o Brasil, para o Odyssey da Grande Rio, fazer 5 sobrevoos na Marquês de Sapucaí. Nesse momento, que é exatamente o terceiro milênio e a era espacial, o Joãozinho 30 faz uma reflexão, e aqui abrindo aspas a ele em matéria à Folha de São Paulo: vivemos uma era espacial e temos tanta fome, pobreza e violência. É um contraste que ainda não foi resolvido. Então, ou seja, aqui o Joãozinho 30 ele está querendo fazer uma reflexão. A gente avançou tanto na tecnologia, a gente avançou tanto no reconhecimento de melhorias para o nosso desenvolvimento enquanto sociedade, mas talvez a gente não pensou nos impactos que isso geraria. Então assim a gente vai ter a comissão de frente, nesse aspecto do fogo, da renovação que o fogo traria e dos astronautas. A gente vai ter um pé de passagem com a inesquecível Suzana Vieira nele. E a gente vai ter exatamente o abre-alas dentro desse aparato de um terceiro milênio, dessa era espacial. Em seguida a gente vai para o segundo setor, que é exatamente a apresentação do Profeta Gentileza e da relação do fogo. No caso aqui, e aqui abrindo aspas, né, retornando aqui, dando uma pausa aqui no nosso vídeo, quem é Profeta Gentileza, né, José da Trino? José da Trino ele nasce em Cafelândia, no interior de São Paulo, e lá ele já tinha uma vida, vamos dizer assim, com vários prenúncios, e aqui na biografia dele fica bem evidente isso. Os pais dele tinham uma certa preocupação, porque desde criança o José da Trino dizia que via imagens ou prenúncios do seu futuro. Isso preocupou um pouco os pais dele. O fato que o José da Trino era um empresário no ramo de transportes, principalmente de caminhões, e um dia, em 1961, no incêndio, na tragédia do Grande Ciclo norte-americano em Niterói, ele vai ficar impactado, porque é uma das maiores tragédias circenses do Brasil e do mundo. Vão morrer 500 pessoas neste incêndio, a maioria delas crianças. E isso vai deixar em José da Trino uma ideia de que talvez o mundo é muito agressivo, o mundo tem muitas coisas que a gente esquece. O principal delas era exatamente a ideia de gentileza e essa ideia do afeto, né, do amar o próximo acima de tudo. Segundo o próprio Joãozinho 30, tem uma reportagem no Globo, ele queria falar da história de Francisco de Assis, mas só que ele ficou com medo, porque o Joãozinho 30 tinha um trauma muito grande com a Igreja Católica desde 89. Então, indiretamente, a história do Gentileza é uma história muito parecida com a de Francisco de Assis. Então, agora retornando ao Odyssey, a gente vai exatamente para a tragédia de um ciclo destruído pelo fogo e da Roma pagã. Na visão do Joãozinho 30, e aqui já é a visão carnavalizada do assunto, João coloca essa comparação, a luxúria, o apego às coisas pequenas ou essas coisas do status e assim por diante, e ele faz essa comparação com o incêndio. Então, na visão de Joãozinho 30, o incêndio do Grande Ciclo norte-americano em Niterói é uma comparação com esse tempo de luxúria, com esse tempo de extravagância que era exatamente a Roma pagã. Depois a gente vai para a ideia da Idade Média, e aqui Joãozinho 30 faz uma comparação da vida de José da Trino, o Profeta Gentileza, mas nessa época ainda José da Trino, com o período da Idade Média, no sentido de enclausuramento, no sentido de poucos espaços para pensar uma nova sociedade, e aqui no caso o próprio José da Trino,
que vivia muito mais preocupado, se assim podemos dizer, com os aspectos pessoais, no caso de individualização do coletivo. Depois a gente vai para a ideia de povo, flores e vinhos, e aí sim a consagração de profeta gentileza. Então a gente sai do José da Trina e a gente entra no profeta gentileza. É a única vez no Otsiri que a gente vai ter a representação escultórica do gentileza, que é exatamente esse período. Então aqui o Joãozinho 30 ele coloca o povo ao lado da história do profeta gentileza. E isso aqui é depois que ocorre o incêndio, depois que ele se coloca como uma figura que vai tirar isso, essa ideia do individual, ele agora vai seguir a gentileza. Isso daqui nos encaminha para o povo, que é quem José da Trino, o profeta gentileza, vai se prestar exatamente de colocar o seu aspecto de positividade, de gentileza, de uma nova sociedade para a população, principalmente do Rio de Janeiro, onde ele vai ficar mais tempo. E exatamente o que ele fazia, ele distribuía flores e vinho para a população de Niterói e também nas regiões que ele passava. A partir da década de 70, o profeta gentileza ele vai peregrinar pela cidade do Rio de Janeiro, que é um aspecto aí da sua pregação. E nessa pregação ele dava flores e vinho. Inclusive ele plantou flores onde houve um incêndio. Em seguida a gente vai para o aspecto talvez principal da obra de gentileza, que é exatamente as pilastras do viaduto e essa sabedoria universal dentro de suas pregações. E a principal delas, que o Otsiri faz uma insistência, se podemos dizer, é: gentileza gera perfeição, bondade é natureza, amor, beleza e riqueza. Então seja essa ideia do entregar-se a este pensamento de positividade. E por fim a gente vai ter a gentileza, gera beleza, bondade, amor, natureza, perfeição e riqueza, a era de Aquários e a grande rio e o profeta gentileza, ou seja, a mensagem do profeta gentileza. Era de Aquários, ela seria uma era, no caso, de renovação da sociedade, da renovação do espírito humano, da alma humana, se assim podemos dizer. E ela é baseada em 3 eixos, que é exatamente a comunicação rápida, a busca pelo futuro e a oposição ao autoritarismo. Então essa era de Aquários que estava surgindo em 2001, era uma nova perspectiva de mundo, não só de sociedade, mas no mundo em geral, não só do Brasil, mas em todos os aspectos. Não só individual, mas principalmente coletivo. Então vocês percebam, o Joãozinho 30, ele pega a virada do milênio, dentro dessa era de Aquários, ele pega a história do profeta gentileza e ele carnavaliza isso de uma forma assim, loucura atrás de loucura. Por quê? Por exemplo, ele faz que essa lógica de uma nova perspectiva do gentileza está dentro da lógica da antiguidade, principalmente de Roma, essa Roma pagã, essa Roma da luxúria, dos pecados, se assim podemos dizer. Ele coloca que a vida de José da Trino era uma Idade Média, e depois ele vai fazer essa passagem exatamente na lógica de um luxo da gentileza, do luxo da simplicidade, que é exatamente a história do gentileza. Então esse final do Otsiri, ele é muito contrastante, porque ao mesmo tempo que o Joãozinho 30 vai colocar vestes, uma iconografia, se podemos dizer, uma semiótica dentro da lógica da corte, essa corte é a corte da gentileza. Então indiretamente é esse trocadilho que o Joãozinho 30 faz no Otsiri. O fato é que a Grande Rio, ela chega para aquele Otsiri, para aquele carnaval, como uma grande surpresa, porque a escola encerrou o carnaval de 2001, ela fez um Otsiri que muitos esperavam coisas boas, até porque era o Joãozinho 30, mas aconteceu até mais do que se esperava, principalmente por causa do homem voador. Então assim, a Grande Rio chegava na apuração como uma escola que poderia buscar alguma coisa. Bem, a Grande Rio, ela chega na apuração como uma possibilidade, se assim podemos dizer, chegar no Otsiri das Campeãs, o que não vai acontecer. Por mais que o Otsiri ele tenha vários simbolismos, se assim podemos dizer, ele teve alguns problemas. Ele é muito lento, principalmente. A escola demora demais para passar. O segundo carro tem problemas na frente dele. Há um avancê que ele tá ali, ele tá meio bambeando, se podemos dizer.
Por mais que os carros sejam grandiosos, alguns deles têm problemas visíveis de acabamento, mas isso acho que não exclui nada. Acho que 2001 foi muito importante para a história da Grande Rio. A partir daquele ano, a partir de 2002, nem tanto, mas a partir de 2003, a Grande Rio, por mais que ela seguisse uma linha de enredos patrocinados, a escola se sentiu confortável em fazer enredos pesados. Poucas escolas de samba no Rio de Janeiro conseguem fazer enredos tão pesados, com sambas também muito pesados e conseguir desfilar bem. A Grande Rio é uma das poucas escolas que consegue fazer isso. Eu vou aqui colocar mais outra, que é a Beija-Flor. As escolas da Baixada Fluminense, no geral, elas conseguem fazer esses enredos pesados darem muito certo. Acho que 2001 é um ponto de virada na história da Grande Rio, porque a partir de 2001 a escola vai explodir de fato. E ela vai começar a perceber que ela pode fazer o que ela quiser e bem entender, né? À toa que anos depois a escola vai se consolidar com uma potência, uma força do carnaval carioca. Acho que esse enredo é muito emblemático, é um enredo sobre o Rio de Janeiro, é um enredo sobre a história do povo carioca e é um enredo sobre fé, sobre religiosidade. Por mais que o Gentileza não seja um profeta, não seja um santo, ele de certa forma é uma figura muito importante para a história do Rio de Janeiro, para essa história dessa gente, desse povo carioca, acima de tudo. Então acho que isso é muito importante. As obras de Gentileza, elas passaram por processos de violência, de apagamento. Existiram ao longo dos anos vários projetos para revitalizar a obra e vida do profeta Gentileza. E hoje algumas pilastras são não originais, são repintadas. Existem ainda ali no viaduto do gasômetro na região portuária do Rio de Janeiro. Então esse aqui é o nosso vídeo de hoje. É um vídeo que vai iniciar um processo que a gente vai falar de fé, de religiosidade. E o nosso primeiro ato de fé é exatamente essa fé popular, a fé das crendices com o profeta Gentileza. Se você gostou desse vídeo, tem algum comentário, se você viu o homem voando na Marquês de Sapucaí, deixa aqui nos comentários. Se você quer curtir mais vídeos da nossa série, é só se inscrever, curtir os vídeos aqui, e esse vídeo inclusive, seguir, apertar o sino de notificação para você ter mais conteúdo de Sambistas da Depressão. Se você quer seguir nossas redes sociais, ainda não segue, Twitter, Facebook, Instagram, é só ir lá, Sambistas da Depressão, que você vai achar. E é isso, gente. Até mais. Tchau. Nunca esqueçam e nunca deixem de sambar.